Bom dia, boa tarde e boa noite. Demorei, mas cheguei. Eduardo Bolsonaro diz que vai ficar nos Estados Unidos para não ser preso por Alexandre de Moraes. Rapaz, a pior coisa que nós deveríamos detestar é a covardia. Eduardo Bolsonaro é covarde igual o pai. Ele fez aquela lambança toda nos Estados Unidos, né, contra o Brasil, e ficou com medo de retornar para o Brasil para não ter o passaporte apreendido. Mas como o pai é um covarde, aliás, essa família toda de Bolsonaro são covardes. Ele ficou nos Estados Unidos não foi por nada não. É porque ele está preparando a fuga do pai dele, que o julgamento de Bolsonaro está em andamento. Vai começar agora dia 25. Ele vai se tornar réu, ou ré, assim você querer entender. Então, ele está preparando a fuga do pai. E o PGR, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal tem de ficar de olho em Bolsonaro. Tá em todas as mídias, inclusive eu estou vendo aqui na página do BNews, dia 18/3/2025, né? A página do BNews, que diz assim: o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 18, para anunciar que decidiu se licenciar do mandato para permanecer nos Estados Unidos. Para o parlamentar, o Brasil vive um período de exceção que vai ficar no país norte-americano para buscar punição aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha como esse cara é covarde, cara. O cara sai do país dele para pedir sanções para punir o Brasil e as autoridades do país. Deveria prender o passaporte deste indivíduo mais cedo, confiscar. Porque ele tá abrindo um espaço para tá acertando tudo para Bolsonaro fugir, que é covarde igual o pai. Ele disse outro dia que fechava o Supremo Tribunal com um carro e um soldado. Um cabo, um soldado, parece, ou um jipe e um soldado. E aí mostra que ele tem a mesma competência do pai. O pai fugiu, foi curtir Miami com o roubo das joias e ele terminou escapando aí do peso da lei brasileira. Mas Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vai estar nos Estados Unidos arquitetando e planejando a fuga do seu pai. Eduardo Bolsonaro nunca foi frouxo e se cheire, né? É igual o pai, malandro, sabido. Agora eu faço-lhe uma pergunta. Ele licenciou-se em remuneração, mas não precisa que tá com a poupança cheia de dinheiro. Então é complicado ele dizer que vai pedir licença não remunerada e não poderia remunerar um deputado federal que foi eleito pelo Brasil para trabalhar pelos brasileiros, está recebendo dinheiro de férias nos Estados Unidos. É complicado. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro, o mesmo dia em que os parlamentares do PT acionaram o Supremo Tribunal Federal que o passaporte dele fosse apreendido. O partido alega que o deputado atenta contra a soberania nacional, ataca e tenta organizar uma reação ao judiciário brasileiro a partir do exterior. Vamos ouvir aqui o que esse retardado mental, esse idiota, esse incompetente, esse nécio falou do Eduardo Bolsonaro falou. Desculpe aí a falha, mas vamos ouvir aqui uns 2, 3 minutos do que esse indivíduo narrou aí. Ouçamos. Representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação.
o que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter... Um vagabundo desse ainda coloca o nome de Deus no meio. Onde foi que esse indivíduo está preocupado com a nação? Só a família toda só sabe roubar, envolvido em tudo quanto é escândalo. Queria implantar uma ditadura no país, arquitetou e planejou, botou em curso para sequestrar, matar um presidente e o vice-presidente, o ministro da corte. Acabamos de ouvir aqui o que esse indivíduo está falando. Fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês... Teve uma falha aqui no som, né? O som aqui teve uma falha, mas vocês puderam observar aí que esse indivíduo, ele está contra a Polícia Federal, que desarticulou a quadrilha do golpe, a organização criminosa. Antes, eu peço que você inscreva-se nesse canal, dê o like, compartilhe esse vídeo. De antemão, eu já agradeço. Agradeço também as pessoas que estão inscritas neste canal. Por favor, inscreva-se, dê o like, compartilhe esse vídeo. Acabamos de ouvir aqui, vamos acabar de ouvir o que esse indivíduo, vê se o som já retornou aqui, o que esse indivíduo falou. Pequenos e vaidosos não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Quebrou patrimônio público, patrimônio histórico, com entusiasmo. Eles destruíram. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa, fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno... Um cidadão desse, se nós pararmos para observarmos, é um retardado. Um cara desse não é maluco, porque o pai dele queria dar um golpe de Estado. Se vocês for pegar a história da ditadura militar em 64, você vai ver que é a crueldade que aconteceu naquela época. Então, um cidadão desse diz que não vai se acovardar
não quer se beneficiar das mordomias do Brasil, ele já foi beneficiado há muito tempo. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o PGR e a Polícia Federal fiquem de olho em Bolsonaro, que ele vai ficar nos Estados Unidos, está planejando a fuga de Bolsonaro. Antes de eu encerrar esse vídeo, disse Genival, abre aspas, o espelho é a única maneira de mostrar a realidade de nossa face. Fecha aspas. Você sabia? Um abraço, até mais.